Sempre bom estar bem acompanhado, né? Boa noite, meus irmãos. Um grande prazer, uma alegria. Eu quero saudar ao pastor, ao diretor da faculdade, o Michel. E saudando o Michel, estendo essa saudação para todos os professores, alunos, amigos, visitantes, que carinhosamente se fazem presentes aqui nessa oportunidade. Quero demonstrar também e externar a minha gratidão a Deus em conhecer o Reginaldo. Não o conhecia pessoalmente, só falando. Hoje tive a oportunidade. O Raniel, o Leonardo. E gostaria de dizer que vocês recebem muito bem os visitantes. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela ajuda e o convite tão honroso que vocês me fizeram. Me sinto muito grato a Deus em poder compartilhar com vocês nessa noite, nessa semana teológica, esse tema que é importante para todos nós. A minha Bíblia está aqui, o texto que eu quero ler, vocês conhecem de cor, mas eu vou pedir para qualquer um presente, numa voz alta, que faça a leitura de Romanos, primeiro, o versículo 17. E assim nós vamos iniciar o nosso discurso. Quem achou pode ler. Muito obrigado. Texto muito conhecido e necessário para todos nós. Quero falar sobre Lutero, a Reforma Protestante e o Brasil. É preciso dizer, e eu já faço isso, que não sou especialista em Martim Lutero, mas não podemos nos esquecer que neste ano nós completamos finalmente os 500 anos da Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante ela tem início no 31 de outubro do ano de 1517, com este indivíduo que foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Gosto de falar de Lutero como sendo um homem da providência. O que eu tenho para falar sobre este personagem é mais de uma forma panorâmica. Não posso e não tenho condições de gastar muito tempo ou tempo médio falando sobre a sua teologia, suas perspectivas sociopolíticas, econômicas. Mas falar de momentos cruciais na vida de Lutero, até a eclosão da Reforma Protestante, para então nos encaminharmos para o Brasil e os eventos que foram de suma importância para o nosso país. Algumas construções da realidade, elas se fundam sobre mitos, mas outras realidades se constroem sobre a própria realidade. E gosto mais desta. Por isso eu quero rapidamente também contar uma história que vocês muito conhecem. Um senhor feudal, segundo uma lenda celta, um senhor feudal, ele vence os seus adversários num determinado momento
na região da Inglaterra, e ao vencer os seus adversários, ele se torna rei por aclamação. Era um rei ainda incipiente, mas ele já se considerava rei. E algumas pessoas precisavam dar o testemunho de reconhecimento. E a história nos diz que este senhor, altamente capacitado, guerreiro, ele ao vencer um adversário, obriga o adversário, e o adversário o reconhece como senhor. E então é prometido a esse adversário que fora submetido uma grande região. Um convite é feito ao grande senhor feudal e há um banquete. E o vencido diz: você venceu, mas há algo que você jamais poderá me tomar, que é a minha esposa. E o vencido apresenta a sua esposa, que realmente era belíssima, e aquela senhora dançou para os convidados. Aquele sucerano, aquele senhor poderoso, ficou totalmente apaixonado por aquela mulher subserviente, aquela senhora que agora era uma espécie de serva. E a paixão daquele homem chegou a dimensões doentias. E então, conversando com um mágico, esse mágico o aconselhou a que não tomasse nenhuma atitude contra aquela senhora. E aquele senhor disse que não poderia se controlar, estava apaixonado. Fizeram um acordo. Houve uma transfiguração no momento histórico, e este senhor feudal, o vencedor, passou-se pelo esposo daquela senhora, a possuiu, e deste relacionamento nasceu uma criança. O acordo foi feito, havia sido feito antecipadamente, e o mágico havia dito que uma das regras é que o senhor vencedor, o rei, deveria cumprir com a sua palavra e oferecer aquilo que ele exigisse. E aconteceu. Aconteceu que deste relacionamento nasceu uma criança. E essa criança chamava-se Arthur. E no momento certo, Merlin foi até aquele homem e reivindicou o pequeno Arthur. E esse pequeno Arthur tinha uma irmã, a famosa Morgana, do pai, do marido legítimo. E aquela senhora descobriu, depois de algum tempo, a farsa. E o seu marido havia morrido numa batalha. E aquele senhor, aquele rei, agora a toma como mulher. Merlin pegou a criança, Arthur, levou para um fazendeiro, e o fazendeiro criou a criança. E, paralelamente a essa história, está Excalibur, uma espada mágica, que este rei possuiu, mas que depois, por impropriedade, ela foi cravada numa pedra, e essa Excalibur, por muitos anos, estava disponível para qualquer cavaleiro e aventureiro, e aquele que a possuísse, aquele que arrancasse a espada da pedra, seria então considerado como o rei da Inglaterra, o rei daquela região. A história nos diz que Arthur cresceu, ele era um pajem para o seu irmão, e num determinado momento de descuido, numa daquelas disputas que o seu irmão haveria de ter, ele perde a espada do irmão. E ele não poderia fazer isso. E ele se dirige até onde estava Excalibur, e num ato infantil de criança, ele consegue arrancar Excalibur da pedra. As pessoas observaram e viram, e de imediato o aclamaram rei, o aclamaram o grande senhor da Inglaterra. Mas era muito jovem, sequer era um cavaleiro, e a história nos diz que numa disputa, ele lutando contra os seus inimigos, ele vence um dos cavaleiros e exige que esse cavaleiro se torne súdito dele.
Ele diz, como posso? Eu sou cavaleiro, eu tenho minha história, e você quem é? Então, num ato de coragem, Arthur pega Excalibur, coloca na mão do seu adversário, que estava subjugado, e pede, então, eu peço que você me ordene cavaleiro. E aquele gesto de um jovem impetuoso diante do inimigo, colocando a espada, arma mortal, nas mãos do inimigo, para que ele fosse ordenado, impressionou a todos. E o inimigo reconheceu a coragem do jovem, e o inimigo ordenou como cavaleiro, e ele saiu muito forte. Na jornada de Arthur, ele conhece Lancelote, e Lancelote tinha uma maldição. A maldição de Lancelote era que ele jamais fora vencido em batalha. Há uma disputa entre Arthur, e Arthur está destinado a perder a batalha quando usa Excalibur de uma forma imprópria e vence Lancelote, mas a espada é fragmentada, a espada é quebrada. Há uma maldição, a espada é lançada dentro de um rio, uma espécie de senhora das águas recupera a espada, e Lancelote torna-se um dos principais cavaleiros, auxiliares de Arthur. A tábua redonda foi estabelecida, ali muitos homens de valor se renderam a Arthur, Arthur casou, a esposa o trai com Lancelote, há uma maldição sobre a Inglaterra, eles vão à procura do Graal, retornam, e o que motiva essa desordem foi a própria Morgana, que seduz Arthur. E a Morgana, que era irmã de Arthur, tem de Arthur um filho, e esse filho se torna inimigo. E a história nos diz que no fim, o próprio filho acabou assassinando em batalha o seu pai. E novamente Excalibur foi lançada nas águas. Isso é um conto, isso é uma lenda. Isso faz parte da história dos celtas. E essa história constitui realidades para muitos indivíduos e para uma sociedade inteira. O que eu quero dizer a vocês é que Lutero não é uma história. Lutero não é uma lenda. A história de Lutero, a sua vida e o seu pensamento é realidade. Realidade como a minha realidade e como a sua realidade. E a espada de Lutero não era mágica, não era Excalibur, mas a espada de Lutero sempre foi a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. Num determinado momento na vida de Martinho Lutero, ele diz, eu não fiz nada. Em absoluto, a Palavra de Deus fez tudo. Ela destruiu as paixões dos papas, dos reis, dos bispos, do imperador. A palavra de Deus provocou as mudanças que nós conhecemos. Essa palavra de Deus, a Escritura Sagrada que eu e vocês possuímos, tem realmente nos oferecido esperança de uma vida eterna e uma vida junto ao nosso Senhor. Lutero nasce em Eisleben no ano de 1483. Os pais muito rígidos. Lutero muito novo, e é quase impossível pensarmos nisso, mas ainda um jovem, na idade de ensino médio, ele já era uma espécie de professor em filosofia. Talvez com 15, 16 anos, Lutero já era professor em filosofia. O que para muitas pessoas é algo extremamente complicado, difícil, para Lutero não. Ele aprendeu. E vem de uma família muito simples. O seu pai, ele fundia cobres, era mineiro, rígidos. Lutero conta das dificuldades que teve com seus pais,
das surras que recebeu pelo simples fato de pegar uma noz. Mas ele diz que seu pai queria aquilo que fosse melhor para ele. E o pai o ajuda na sua construção intelectual. Mas o pai queria algo mais para Lutero. Ele diz, é preciso estudar, e talvez um caminho é o caminho do direito. Erfurt foi a cidade procurada, e Lutero vai até Erfurt para fazer direito, e é aqui que nós encontramos a história que é real da tempestade. Ele, com terrível medo de tempestade, faz votos a Santa Ana e diz que faria um outro caminho, o caminho da teologia e não do direito. Ele se viu livre da tempestade e passa agora a fazer teologia. Lutero era um indivíduo muito criterioso, muito preocupado com a sua vida, muito preocupado com a vida das pessoas, e ele se preocupava bastante com a sua salvação. É muito comum lermos os momentos de dificuldades, os momentos em que ele, desassossegado, caminha de um lado para o outro, procura o seu confessor para se ver livre das acusações da sua própria consciência. É uma vida de sofrimento. Fala-se de chicotes lhe cortando o corpo por alguns momentos para ter paz com Deus, e não conseguia paz com Deus porque as suas formulações teológicas a respeito da salvação, elas não tinham a coerência da Escritura Sagrada. Não satisfazia plenamente. Era uma salvação ainda naquele momento em que o homem, uma salvação, como se diz, por percentual, com a participação do homem. E essa ideia de salvação com a participação do homem era muito antiga, desde da época de Gregório I. E esse Gregório I, ele viveu o período de 540 a 604, talvez o mais impressionante papa missionário que a cristandade já teve. E foi Gregório I que entendeu que um caminho possível era o caminho do semipelagianismo, em que o homem poderia dar a sua contribuição para a salvação. Em Gregório I, praticamente a soteriologia agostiniana, ela foi apagada, ou começou a sumir dentro da estrutura católica. E Lutero era fruto disso. Agora ele se inscreve numa escola agostiniana, ele aprende a teologia, mas a teologia que era a teologia da época, não compreende a doutrina da salvação conforme nós acabamos de ler, até que Johannes von Staupitz, um dos homens brilhantes do agostinianismo, uma espécie de supervisor da ordem dos agostinianos, com muito carinho com Lutero, o conduz à compreensão. Alguns autores, meus queridos irmãos e amigos, dizem que Lutero fez uma descoberta, e a descoberta de Lutero alterou radicalmente a história do mundo. Portanto, conta-se da história de uma descoberta exegética que alterou o rumo do mundo. O eixo daquela civilização fora deslocado. E fora deslocado quando esse homem, diante da Escritura Sagrada, percebeu que a salvação era pela graça somente de Deus. Lutero fez o curso, aprendeu teologia, muito novinho ainda, né, mas agora sendo convidado pelo príncipe Frederico da Saxônia para Wittenberg, já em 1512, talvez com uns 29 anos, ele já está dando aulas de Bíblia na universidade, que é nova em Wittenberg, e ele já domina o grego
o hebraico graças a Felipe Melanchthon, conforme todos os livros a respeito da reforma nos ensinam. E esse homem se apaixonou tanto pela Escritura Sagrada que não bastava apenas ler, mas ele queria conhecer os originais. Um livro que Lutero sempre se encantou foi Gálatas, e um que ele sempre mostrou muita apreciação foi Romanos. Ele aprendeu Romanos de cor, e aprendeu Romanos de cor em grego. Tal era a capacidade que aquele homem passou a possuir, graças aos instrumentos oferecidos por Felipe Melanchthon, o seu amigo, e outros companheiros em Wittenberg. E com esses ferramentais, ele abandonava a escolástica, ele abandonava aqueles antigos métodos e modos de se ensinar teologia e passa a desenvolver um método próprio com a Escritura Sagrada. Anteriormente, o ensino era dado de uma forma pesada, utilizando os antigos pais da igreja, as glossolas, a tradição, com uma série de temas paralelos, até chegar a uma suposta conclusão, que não era a conclusão. Lutero abole tudo isso e começa a analisar a Escritura Sagrada, a ensinar a Escritura Sagrada. Ele foi ordenado sacerdote, tem dificuldades no momento em que ele vai ministrar os sacramentos. Ele faz uma viagem a Roma e fica com pavor do que vê em Roma, e percebe que a Alemanha está sendo atacada violentamente por representantes do Papa, e esses representantes do Papa, naquela ânsia de alcançarem privilégios e arrecadarem fortunas para a construção de grandes catedrais, grandes basílicas, Lutero se posiciona mesmo ao arrepio dos desejos de Frederico da Saxônia. E ele se posiciona contra as indulgências, combate Tetzel, aquele propagador das indulgências, e acaba fazendo com que esses indivíduos não entrem na Alemanha. Até que, no famoso 31 de outubro de 1517, ele elaborou as 95 proposições, leva essas proposições e vai afixá-las à porta da igreja de Wittenberg, e aquelas proposições, que é um convite para que outros debatedores o enfrentem, foram lidas, foram traduzidas e foram espalhadas pela Alemanha. E nesse momento, então, ainda sem muita consciência, Lutero está decretando, de alguma forma, o distanciamento do catolicismo na Alemanha. A partir dessa data, nós temos eventos impactantes, como o que aconteceu em 1519, quando ele foi excomungado. Só em 1519 o Papa vai excomungá-lo. E a excomunhão de Lutero chega a Wittenberg. Os alunos vão satirizar aquilo, vão ridicularizar aquilo. E Lutero queima em público a sua excomunhão, o que foi um grande escândalo para o mundo católico. Mas um grande desafio de Lutero foi enfrentar Johannes Eck, que simplesmente era o maior teólogo da Alemanha naqueles dias. Uma comitiva foi preparada, colocaram Lutero de fora, mas Lutero insistiu, e agora Lutero vai até Leipzig, e em Leipzig Lutero enfrenta o famoso Johannes Eck. Foi uma grande disputa. Os autores dizem que o Eck argumentava com brilhantismo, trazendo à memória de Lutero toda a patrística, todos os pais da igreja, a tradição da igreja, as últimas ideias da igreja. E Lutero, olhando assustado tudo aquilo, com argumentos simples, o mestre Eck, com muita habilidade, cita São Jerônimo, cita Ambrósio, e por aí vai, mas
eu gostaria de lembrá-lo que o apóstolo Paulo aqui em Romanos ou em Efésios diz isto e aquilo. Com simplicidade, Lutero vai desmontando todas as argumentações do famoso mestre Eck. Alguns dizem que Lutero perdeu aquela batalha, mas para Lutero, aquele momento foi muito especial, porque ele percebeu que era possível, dentro do ambiente dos inimigos, sair vencedor. E ele foi se fortalecendo. Em 1521, agora não só a igreja, mas o próprio Império Romano, o Sacro Império Romano, com Carlos V, um jovem com 21 anos apenas de convoca Lutero na grande dieta de Worms, em Worms, a 480 quilômetros de Wittenberg, e Lutero vai ter que dar explicações. Os amigos dizem, não vá, porque você vai morrer, assim como John Hus morreu, apesar de ter o salvo-conduto lá em 1415. E Lutero diz que não. Se demônios surgissem na proporção das telhas das casas que ele encontraria de Wittenberg a Worms, ainda assim, ele não seria impedido de defender a fé, de defender as suas ideias. Diante do imperador, Martinho Lutero, ele fica surpreso, porque só pode responder duas questões. Esses livros são teus? Ele diz, sim, são meus. Você nega os livros? Ele fala, não posso negar. Ele pede um tempo, é dado um tempo para ele, e ele volta e diz que não, que na ausência de argumentos concretos, bíblicos, ele não poderia negar. Ele não rejeitaria o que ele escreveu. E aqueles homens ficam realmente surpresos com a posição de Martinho Lutero ali. E Lutero sai de Worms aclamado. Ele vai retornar para sua casa, para sua residência. O imperador o decreta excomungado, dá 21 dias apenas de prazo de salvo-conduto. E ele é capturado pelo príncipe Frederico da Saxônia no retorno. E ele vai para Wartburgo, e nesse castelo, sob a proteção do príncipe da Saxônia, ele traduz e praticamente inventa a língua alemã, ele traduz a Escritura Sagrada, o Novo Testamento e outras obras, o seu catecismo. Fica 10 meses em Wartburgo, e ele acaba voltando para Wittenberg. E ao retornar, a reforma está absolutamente comprometida, porque há um grupo chamado os discípulos de Ziclau, homens impiedosos, que se diziam também seguidores de Lutero, mas traziam um conhecimento estranho à reforma. E os seguidores de Ziclau, os discípulos de Ziclau, eles já não acreditavam mais em autoridade alguma, e já negavam até a Escritura Sagrada. E Lutero, mais uma vez, teve que agir. Agiu contra as forças externas, os discípulos de Ziclau, e ele teve que agir também contra Johannes Stadio, um amigo dele, que estava provocando desordem em Wittenberg. Lutero, ele inicia o processo de reforma, e esse processo de reforma vai cada vez mais se confirmando, se configurando. Ele ensina, ele prega, ele aconselha, ele escreve, e a influência desse homem é impressionante. Chegou até a Inglaterra em William Tyndale, o grande tradutor da Bíblia, foram influenciados pelos escritos de Lutero, e gerações de homens no futuro seriam influenciados por Lutero, como os irmãos moravianos, como o próprio Carlos e John Wesley foram influenciados. O próprio Calvino cita Lutero como um grande responsável pela nova fé. Zwinglio, em Zurique, trabalha com os seus 67 artigos, e ali já demonstrava também muita da influência de Lutero, apesar de serem reformadores
diferentes. Então esse homem realmente tem uma participação extraordinária nesse momento da igreja. Não era mito. Era um homem real, de carne e osso, como qualquer um de nós, que usava a Escritura Sagrada e usou essa Escritura Sagrada para fazer mudanças extraordinárias naquele momento. Casou-se e a família de Lutero é uma espécie de família paradigmática reformada. E Catarina von Bora, uma esposa muito leal, lhe deu 5 filhos, e a história nos fala que um dos momentos mais difíceis na vida de Lutero foi quando ele precisou enfrentar a morte de Madalena, uma filha de 13 anos de idade. Ali ele conheceu com todas as forças, as dores, ele conheceu o isolamento, ele conheceu o sofrimento, ele conheceu a tortura, e depois de muito debater-se contra o seu Deus, ele se levantou. E ele dizia que havia enfrentado reis e papas, mas a dor de um filho, da perca de um filho. Água. Obrigado. Obrigado. A dor da perda de uma filha era algo insuperável. Marcas profundas foram deixadas ali. Lutero, ele, de uma forma impressionante, cumpre a sua tarefa. Ele provoca realmente uma grande revolução. E Lutero morre no ano de 1546. Morte natural. Ele parte para a região de Eisleben com 2 filhos para resolver o problema de uma família, uma briga entre 2 irmãos. E na viagem, Lutero morre. Em 1530, ainda em vida, já há uma concórdia, já há uma decisão dos príncipes em volta de uma pseudo-confissão de Augsburgo, que depois vai ser muito bem trabalhada e se torna um documento monumental para o luteranismo. E, finalmente, no ano de 1555, os príncipes da Alemanha, eles já estão caminhando com Lutero, abandonam o catolicismo e se tornam, portanto, agora defensores dessa nova fé. Lutero é este homem que está no início do movimento, desse primeiro movimento, muito forte, muito poderoso dentro da Alemanha. E ele vence o imperador do Sacro Império, que ao mesmo tempo é o rei da Espanha e de várias outras nações. E Lutero consegue também superar o papado com toda a sua força, com todas as suas articulações. Lutero, meus irmãos, é um milagre de Deus e, portanto, há quem diga que ele realmente era um homem da providência. Então, o luteranismo impactou, o luteranismo acabou deixando marcas profundas na sociedade moderna. Não sei quantos de vocês já viram o selo que circulou no Brasil, está circulando, concomitante com o selo da Alemanha, e esse selo é um selo comemorativo aos 500 anos de Lutero. Se você não conseguiu esse selo, procure o selo e procure também o edital a respeito do selo, e vai lhe trazer muitas informações. Essas ideias de Lutero se propagam. Nós encontramos a segunda geração de reformadores, e na segunda geração de reformadores encontramos João Calvino, em Genebra, como vocês bem conhecem, ensinando, pregando e mandando jovens para várias partes do continente europeu.
E esses jovens entram na França, e na França um protestantismo é construído. Esse protestantismo que se constrói na França é um protestantismo muito forte. E na França eles são chamados de huguenotes. Até que nós nos encontramos com o famoso prefácio de Calvino, as Institutas, quando Calvino escreve para Francisco I, defendendo os protestantes franceses. Isso é um dado histórico muito impressionante. E após Francisco I, Henrique II Catarina de Médici, e é no período de Henrique II Catarina de Médici que nós encontramos o famoso Gaspar de Coligny, almirante francês, calvinista, huguenote, e encontramos também um jovem teólogo brilhante, cavaleiro de Malta, chamado Nicolas Durand de Villegaillon. E ele convence o almirante Coligny para uma suposta expedição para o Brasil, que não pertencia à França, pertencia a Portugal, e era muito complicado lutar contra Portugal naquele período. Os reis nunca quiseram se envolver nessa expedição, mas por fim, no ano de 1555, chegou aqui no Brasil uma grande expedição, e eles se estabeleceram na Baía de Guanabara, na famosa ilha de Serigipe, e ali iniciaram, chefiados por Villegaillon, uma França Antártica. Essa França Antártica, ela vai se firmar 2 anos após. E é 2 anos após, no ano de 1557, que vão chegar 14 calvinistas numa segunda expedição à Baía de Guanabara. São 14 protestantes que chegam na segunda expedição aqui ao Brasil. Esse evento, meus irmãos, é o evento que inaugura a presença do protestantismo efetivamente no Brasil. O Brasil, que pertencia a Portugal, com apenas 55 anos de idade, não conhecia ainda a civilização, exceto as tentativas das capitanias hereditárias, mas estavam mais ao nordeste, o sudeste e o sul totalmente abandonado. E ali, na Baía de Guanabara, aqueles 14 calvinistas tentaram a proclamação do Evangelho. Chegaram no dia 10 de março do ano de 1557. E nesse mesmo dia, 10 de março de 1557, eles realizaram o primeiro culto protestante ali. A pregação foi feita pelo pastor Richier, no Salmo 27, versículo 4. E o primeiro hino cantado aqui no Brasil, naquele culto, foi o hino de número 5, Atende a minha voz, Senhor. Hino baseado no Salmo 5. Fizeram um grande culto. Esse culto ele foi registrado pelo calvinista Jean Delery na sua famosa obra, Viagens à Terra de Brasil, que é um documento que nós temos, que circula, mas que poucos conhecem. E é um livro escrito no século XVI por um calvinista. Ele escreveu esse culto, ele descreveu esse culto. E ele fala da participação de Villegaillon nesse culto, inclusive com oração. Acontece que, no final daquele ano, Villegaillon se demonstrou um inimigo da fé reformada. Muitos calvinistas conseguiram voltar, pelo menos 9 regressaram, 5 permaneceram no continente. Desses 5, um fugiu para São Paulo e foi morto pelo José de Anchieta. Quem descreve esse assassinato é um católico na obra História do Brasil, de 1500 a 1627. O autor é o Frei Vicente de Salvador, é o autor da obra. E quem morreu foi Jean ou João de Bolés. Mas 4 calvinistas ficaram sob tortura com Villegaillon. E 3 calvinistas, naquele período, por sua fé, após
escreveu um documento monumental, que nós chamamos de a Confissão de Fé de Guanabara. Após escreverem aqueles documentos dentro de uma sala totalmente podre, escura, esses homens foram levados ao suplício e eles foram assassinados friamente por Villegagnon. Infelizmente, essa tentativa de protestantismo no século XVI não frutificou e a colônia desapareceu em seguida com Estácio de Sá e Mendes Sá. Bem, depois disso, a outra tentativa de trazer o protestantismo para o Brasil aconteceu agora pela instrumentalidade da poderosa Holanda. A Holanda, ela tornara-se calvinista, ela se libertou do jugo espanhol e a Holanda está tornando-se hegemônica em mares. E a Holanda sabe que a Espanha lhe deve. E o Brasil, naquele período, de 1580 a 1640, pertencia à Espanha. É o período da União Ibérica, como todos vocês conhecem. Então, a Holanda vem ao Brasil, em 1624, toma Salvador, perde a batalha, retorna, e em 1630, a Holanda atinge Pernambuco e domina Pernambuco. É impressionante que eles permaneceram de 1630 a 1654. E nesse período, o período do príncipe Maurício de Nassau, que foi de 1637 a 1644. Não houve na história homem tão culto naquele período como o príncipe Maurício de Nassau, colocando os pés no Brasil. E o príncipe Maurício de Nassau, ele trouxe historiadores para o Brasil, ele trouxe botânicos, ele trouxe astrônomos, ele trouxe um centro de observação de astronomia, ele trouxe o Franz Posse, um grande pintor, Alberto Éclat, que foi um grande pintor, Alberto Éclat, grande pintor. Ele também trouxe Guilherme Piso, Magrath, homens que escreveram muito da botânica, muito das variedades de animais, dos comportamentos dos brasileiros naquele período, e deixou obras monumentais. Ainda hoje você consegue a história das Índias ocidentais por Guilherme Piso. Você consegue também encontrar a obra de Éclat, pintor extraordinário, Franz Posse. Você consegue encontrar obras de engenharia lá em Pernambuco, os diques que foram feitos, canais que foram feitos, toda uma arquitetura que foi feita, além de uma grande estrutura física nos edifícios. Esses homens, eles estabeleceram um sínodo, 2 presbitérios, mais de 22 igrejas, dezenas de congregações. Foi uma revolução. É a mais extraordinária experiência de modernidade que nós temos nas Américas, foi a experiência holandesa em Pernambuco. É impressionante também a tolerância religiosa que eles deixaram. Eles não perseguiam judeus, eles não perseguiam islâmicos, e eles não perseguiam o catolicismo. E o protestantismo, ele foi pregado, ele foi estabelecido e sobreviveu por diversos anos aqui no nosso país. Essa experiência, infelizmente, ela sucumbiu em 1654, com as famosas guerras de Guararapes. Essa foi a presença holandesa. E se você quiser conhecer um pouco mais
Procure José Honório Rodrigues, o grande historiador brasileiro, grande especialista. Ele compôs dezenas de obras sobre o Brasil holandês. E o Francisco Schalkwijk também escrevendo sobre o Brasil holandês. Infelizmente, o Brasil expulsou os holandeses. Teve no Padre Vieira um grande inimigo dos holandeses aqui no Brasil. O Padre Vieira escreveu muito contra os holandeses. E depois desse evento, a próxima experiência que o Brasil conheceu em termos de protestantismo foi apenas no século XIX. A presença de inúmeros representantes da Igreja Metodista Episcopal, o professor e médico escocês Roberto Calley, com a Sarah Pouto Calley, em 1855, com a Igreja Congregacional, e em seguida nós tivemos a presença dos presbiterianos. E aí, depois dos presbiterianos, tivemos batistas, virou o século, a Congregação Cristã, as Assembleias de Deus e tantos outros movimentos que estão vivos no Brasil. Bem, dessa forma, o quadro apresentado é um quadro não teórico, mas muito prático, panorâmico, muito ilustrativo, né? bem claro, e que destacamos, né? E esses destaques, com os destaques nós temos perdas, mas os destaques, na minha opinião, foram os momentos chaves assim da reforma protestante e da presença protestante aqui no Brasil. Hoje, como vocês sabem, nós estamos comemorando os 500 anos da reforma e há um descobrimento, um redescobrimento da reforma. Nós não somos daqueles que pensam numa nova reforma. Isso está fora de cogitação. Pensar numa nova reforma seria, mudando o que tem que ser mudado, pensar numa nova invenção de automóvel. A reforma está aí. A reforma está aí. O que nós precisamos fazer, certamente, é utilizar de todos os ferramentais que a reforma já ofereceu e colocar esses ferramentais em prática. Os luteros, que não são mitos, circulam por Brasília, circulam por Águas Claras, circulam por São Paulo, circulam pelo Nordeste, circulam através do nosso testemunho, da obra publicada, dos livros que estão cada vez mais ganhando espaço na nossa cultura. Não defendemos uma segunda reforma, mas defendemos o reaquecimento, o trazer novamente os valores da reforma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.